Capítulo 1. Alice acordou cedo naquela manhã, ansiosa e um pouco nervosa. Ela se mudou para a cidade com seus pais e agora estava prestes a começar uma nova escola. Enquanto se arrumava, Alice sentia uma mistura de emoções, empolgação pelo novo começo, mas também medo do desconhecido. Quando chegou à escola, Alice sentiu que todos os olhares estavam voltados para ela. Ela tentou se misturar com a multidão, mas parecia que todos os alunos já se conheciam e ela era a única estranha. Ela andava pelos corredores sem rumo, tentando encontrar sua sala de aula. De repente, ela ouviu uma voz alta vindo de trás dela: "Ei, você! É nova por aqui, não é?" Alice se virou e viu um garoto alto, de cabelos bagunçados e olhos brilhantes. Ele parecia mais velho que ela, com seus 16 anos. "Sim, sou nova aqui", respondeu Alice timidamente. O garoto se apresentou como Pedro e ofereceu ajuda para encontrar a sala de aula de Alice. "Eu estou na sua turma", disse ele. "Posso te mostrar o caminho." Alice aceitou a oferta e os dois começaram a caminhar juntos pelos corredores. Enquanto caminhavam, Pedro puxou conversa com Alice. Ele perguntou sobre a cidade de onde ela veio e o que ela gostava de fazer. Alice respondeu de forma tímida, mas Pedro parecia muito interessado em conhecê-la melhor. "Bem-vinda à nossa escola", disse ele, sorrindo. Quando chegaram à sala de aula, Pedro apresentou Alice aos outros alunos. "Gente, essa é a Alice. Ela acabou de se mudar para a cidade e vai estudar com a gente", disse ele, enquanto os alunos olhavam para Alice curiosos. Alice sentou em sua carteira, sentindo-se desconfortável com todos aqueles olhares. Ela se perguntou se seria capaz de se adaptar àquela nova escola. Pedro se sentou ao seu lado e lhe ofereceu um sorriso reconfortante. "Não se preocupe, Alice. Você vai se dar bem aqui", disse ele. Aquelas palavras foram reconfortantes para Alice. Ela sentiu que, mesmo que não conhecesse ninguém naquela escola, poderia contar com Pedro. Ele parecia um bom rapaz e talvez pudesse ajudá-la a se adaptar à sua nova vida escolar. Capítulo 2. Alice estava sentada em sua carteira, tentando se concentrar na aula, mas seu pensamento estava longe. Ela se lembrava dos dias difíceis que enfrentava em sua antiga escola e das razões pelas quais havia se mudado. Ela também se lembrava de sua antiga forma de lidar com a dor emocional, o corte. De repente, Alice sentiu uma pontada em seu braço. Ela olhou para baixo e viu que tinha deixado seu estojo aberto. Rapidamente, ela fechou, escondendo a lâmina que havia deixado à mostra. Mas Pedro, que estava sentado ao seu lado, notou algo estranho e perguntou a ela: "Você se corta, não é? Eu já vi cicatrizes em seu braço." Alice ficou paralisada. Ela nunca tinha revelado seu segredo para ninguém, e agora estava sendo confrontada com isso. Ela tentou negar, mas Pedro parecia determinado a ajudá-la. "Não minta para mim, Alice. Eu me preocupo com você", disse ele. Alice sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela se sentia exposta e vulnerável, mas também aliviada por finalmente ter alguém com quem pudesse compartilhar seus problemas. Ela suspirou e admitiu a Pedro que realmente se cortava. Pedro a olhou com um olhar preocupado. "Por que você faz isso, Alice?", perguntou ele. Alice tentou explicar que era uma maneira de lidar com a dor emocional que sentia, mas Pedro não parecia satisfeito. "Isso não é saudável, Alice. Você precisa encontrar outra maneira de lidar com seus problemas", disse ele. Alice se sentiu um pouco irritada com Pedro, pensando que ele não tinha o direito de interferir em sua vida pessoal. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que ele estava tentando ajudá-la e se sentiu grata por isso. Ela respirou fundo e disse a ele: "Você tem razão, Pedro. Eu preciso encontrar outra maneira de lidar com meus problemas. Eu só não sei como." Pedro sorriu gentilmente para ela. "Eu posso te ajudar com isso, Alice. Eu quero ser seu amigo e estar ao seu lado em tudo o que você precisar", disse ele. As palavras de Pedro foram reconfortantes para Alice. Ela sentiu que finalmente tinha encontrado alguém em quem podia confiar e que a ajudaria a superar seus problemas. Ela sorriu para ele e disse: "Obrigada, Pedro. Eu realmente aprecio isso."
Capítulo 3. Alice estava sentada sozinha no pátio da escola, quando Pedro se aproximou. Ela notou que ele estava com um olhar triste em seu rosto, e perguntou a ele o que estava acontecendo. Eu tenho que te contar algo, Alice, disse Pedro, parecendo nervoso. Eu também tenho problemas emocionais. Eu me corto. Alice ficou surpresa com a revelação de Pedro. Ela nunca imaginou que ele também estivesse passando por algo assim. Ela olhou para ele com um olhar de compreensão e disse: Eu entendo, Pedro. Eu também me corto. Você não está sozinho. Pedro parecia aliviado ao ouvir as palavras de Alice. Ele suspirou e disse a ela que sentia como se tivesse que esconder sua dor emocional do mundo. Ele mostrou suas cicatrizes para Alice, e ela pôde ver que ele havia sofrido muito. Alice colocou a mão no ombro de Pedro e disse a ele que estava lá para ajudá-lo. Eu sei o quão difícil é lidar com esses problemas, Pedro. Mas estamos juntos nisso. Podemos nos ajudar. Pedro olhou para Alice com um olhar de gratidão. Ele se sentia tão aliviado por finalmente ter alguém com quem pudesse compartilhar seus problemas. Ele se perguntou como havia demorado tanto para perceber que Alice seria uma grande amiga para ele. Os dois continuaram a conversar sobre seus problemas emocionais, e compartilharam histórias e experiências que tiveram. Eles se sentiam mais próximos do que nunca, e perceberam que podiam se apoiar um no outro. Quando a aula começou a tocar, os dois se levantaram para ir para suas salas. Pedro segurou a mão de Alice e a olhou nos olhos. Obrigado por ser minha amiga, Alice. Eu nunca vou esquecer isso. Alice sorriu para ele. Nós sempre vamos estar juntos, Pedro. Não importa o que aconteça. Os dois se separaram e foram para suas salas, sentindo-se mais leves e reconfortados. Eles sabiam que ainda havia muito trabalho a fazer para lidar com seus problemas emocionais, mas agora eles tinham um ao outro para ajudar nessa jornada. Capítulo 4. Alice estava sentada em sua cama, segurando uma lâmina afiada em suas mãos. Ela sabia que não deveria se cortar, mas não conseguia resistir ao impulso. Ela respirou fundo e começou a cortar seu braço quando ouviu um toque na porta. Era Pedro. Ele entrou no quarto de Alice e viu a lâmina em suas mãos. Ele imediatamente se aproximou dela e tentou tirar a lâmina de suas mãos. Alice, você não pode fazer isso, disse Pedro. Isso não vai resolver seus problemas. Alice puxou a lâmina de volta e olhou para Pedro com raiva. Deixe-me em paz, Pedro. Eu posso fazer o que quiser com meu corpo. Pedro tentou argumentar com ela, mas Alice se recusou a ouvi-lo. Ela empurrou Pedro para fora do quarto e trancou a porta. Ela estava se sentindo traída e isolada. Como ele poderia tentar controlá-la dessa forma? Pedro ficou do lado de fora da porta, sentindo-se impotente. Ele sabia que Alice estava com dor, mas não conseguia deixar de se preocupar com ela. Ele bateu na porta e disse a ela que a amava e que só queria ajudá-la. Mas Alice estava irredutível. Ela não queria que Pedro interferisse em suas escolhas. Ela se sentia sozinha e perdida, e não sabia como superar seus problemas emocionais. Os dias passaram e Pedro tentou se aproximar de Alice novamente, mas ela se afastou dele. Ela não podia acreditar que ele havia tentado controlar sua vida dessa forma. Ela se sentia traída e isolada, e não queria ter nada a ver com ele. Pedro estava arrasado. Ele sabia que tinha feito a coisa errada, mas não conseguia deixar de se preocupar com Alice. Ele continuou tentando falar com ela, mas ela o ignorava completamente. Finalmente, após algumas semanas, Alice percebeu que estava sendo injusta com Pedro. Ela sabia que ele se importava com ela e só queria ajudá-la. Ela decidiu que precisava conversar com ele e resolver a questão. Eles se encontraram no parque perto da escola e conversaram sobre o que havia acontecido. Pedro se desculpou por tentar controlá-la, e Alice admitiu que havia sido injusta com ele. Ei, eu sou seu amigo, Alice. Eu só quero que você esteja bem, disse Pedro. Alice olhou para ele e sorriu. Eu sei, Pedro. Eu também te amo e estou feliz que estejamos resolvendo isso. Os dois se abraçaram, sentindo uma grande sensação de alívio. Eles sabiam que a jornada para lidar com seus problemas emocionais não seria fácil,
mas agora eles estavam juntos novamente prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Capítulo 5. Alice sentou-se na sala de espera, nervosa. Seus pais a haviam levado para ver um psicólogo, mas ela não tinha certeza do que esperar. Ela nunca havia falado sobre seus problemas emocionais com ninguém antes. Quando o psicólogo a chamou para a sala de atendimento, Alice entrou com cautela. Ela se sentou em uma cadeira e olhou para o psicólogo, esperando que ele dissesse algo. Então, Alice, o que a trouxe aqui hoje? Perguntou o psicólogo. Alice engoliu em seco. Ela queria contar tudo a ele, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Eu não sei, respondeu ela, olhando para baixo. O psicólogo olhou para ela com gentileza. Tudo bem, Alice. Eu entendo que pode ser difícil falar sobre essas coisas. Mas eu quero que você saiba que estou aqui para ajudá-la. Alice olhou para ele novamente e viu uma expressão reconfortante em seu rosto. Ela começou a se sentir um pouco mais à vontade. Eu tenho problemas emocionais, disse ela, hesitante. Você pode me contar mais sobre isso? Perguntou o psicólogo. Alice começou a explicar seus sentimentos de tristeza e solidão, e como ela lidava com eles se cortando. Mas quanto mais ela falava, mais se sentia exposta e vulnerável. Eu não quero mais falar sobre isso, disse ela, levantando-se da cadeira. Eu vou embora. Espere, Alice, disse o psicólogo. Você sabe que eu estou aqui para ajudá-la. Por favor, deixe-me ajudá-la. Mas Alice já havia se afastado, com lágrimas nos olhos. Ela se sentia sozinha e incompreendida. Seus pais haviam tentado ajudá-la, mas ela não queria falar sobre seus problemas com eles. E agora, o psicólogo parecia tão distante e desconectado. Os dias se passaram e Alice continuou a se sentir isolada e solitária. Ela se cortava mais frequentemente do que antes e não sabia como parar. Ela se perguntou se alguma vez encontraria alguém que pudesse realmente entendê-la. Mas ela não estava sozinha. Pedro estava preocupado com ela e notou que ela estava se afastando dele novamente. Ele sabia que algo estava errado e decidiu ir falar com ela. Hey, Alice, você está bem? Perguntou ele. Alice olhou para ele e suspirou. Eu não sei, Pedro. Eu sinto que ninguém entende o que estou passando. Pedro colocou a mão no ombro dela. Eu entendo, Alice. Eu já passei por isso antes. E eu estou aqui para você, não importa o que. Alice olhou para ele, seus olhos marejados. Ela finalmente percebeu que não estava sozinha. Ela tinha Pedro, seus pais e o psicólogo. Eles estavam todos lá para ajudá-la. Ela sorriu para Pedro e disse, obrigada, Pedro. Eu te amo. Os dois se abraçaram. Alice suspirou e continuou, mas eu não quero falar sobre isso, não quero que as pessoas saibam que eu sou assim, que sou fraca e não consigo lidar com meus próprios problemas. A psicóloga sorriu gentilmente e respondeu, Alice, não se trata de ser forte ou fraca. Todos nós temos momentos em que precisamos de ajuda. E não é fácil lidar com os nossos próprios problemas sozinhos. Estou aqui para te ajudar, mas para isso, você precisa me permitir entrar no seu mundo. Precisa confiar em mim e compartilhar suas experiências. Alice ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre as palavras da psicóloga. Ela finalmente cedeu e começou a falar sobre suas dificuldades em se adaptar à nova escola, as pressões e expectativas dos pais, e o medo de se abrir para as pessoas. A psicóloga escutou com atenção e empatia, fazendo algumas perguntas e oferecendo sugestões úteis. Ao final da sessão, Alice se sentiu mais leve e esperançosa de que poderia superar seus desafios. No caminho para casa, Alice refletiu sobre a sessão e percebeu que compartilhar suas emoções e preocupações não era tão assustador quanto ela imaginava. Ela começou a pensar que talvez pudesse confiar em Pedro e em outras pessoas em sua vida. Ao chegar em casa, seus pais perguntaram como foi a sessão e Alice surpreendentemente respondeu, foi bom. Eu acho que quero continuar a ver a psicóloga. Seus pais ficaram aliviados e orgulhosos de sua filha por ter dado o primeiro passo em direção à ajuda. Alice adormeceu naquela noite com a sensação de que finalmente havia encontrado uma luz no fim do túnel. Capítulo 6.
Alice notou que Pedro não estava mais sendo tão atencioso com ela na escola e começou a sentir que algo estava errado. Ela se aproximou dele durante o intervalo e perguntou: "O que está acontecendo? Você parece diferente, Pedro." Pedro suspirou e respondeu: "Eu descobri que você ainda está se cortando, Alice. Eu pensei que estávamos superando isso juntos, mas agora eu sinto que tudo foi em vão." Alice se sentiu envergonhada e exposta. "Eu sinto muito, Pedro. Eu tentei parar, mas é difícil. Eu não quero te desapontar." Pedro olhou para ela, com um misto de tristeza e frustração em seus olhos. "Eu sei que é difícil, mas você precisa se esforçar mais, Alice. Eu estou aqui para te ajudar, mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu não sei o que fazer mais." Alice sentiu um nó em sua garganta e as lágrimas começaram a cair de seus olhos. Ela não queria decepcionar Pedro, mas também não conseguia lidar com seus problemas sozinha. Ela se sentiu cada vez mais sozinha e desamparada. Ao longo dos dias seguintes, Pedro continuou a se afastar de Alice. Ele não respondia suas mensagens ou chamadas, e ela se sentia cada vez mais sozinha e abandonada. Alice decidiu que precisava fazer algo para mostrar a Pedro que ela ainda queria sua ajuda. Ela escreveu uma carta, expressando seus sentimentos e agradecendo por tudo que ele havia feito por ela até aquele momento. Ela entregou a carta para Pedro no intervalo e esperou nervosamente por sua resposta. Pedro finalmente se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. "Eu sinto muito, Alice. Eu não queria me afastar de você. Eu só não sabia mais como ajudar", disse Pedro. Alice sorriu e respondeu: "Eu entendo, Pedro. Eu sei que é difícil. Mas eu preciso que você fique comigo. Eu não posso fazer isso sozinha." Pedro segurou a mão de Alice e disse: "Eu vou ficar com você, Alice. Eu prometo." Capítulo 7. Pedro estava preocupado com Alice desde que soube do acidente. Ele não conseguia deixar de pensar nela e decidiu ir visitá-la no hospital. Quando chegou, ele se dirigiu à recepção e perguntou pelo quarto de Alice. A enfermeira o levou até o quarto onde Alice estava internada e abriu a porta. Pedro ficou em choque ao vê-la ali, deitada na cama, com vários curativos pelo corpo. Ele se aproximou com cuidado, tentando não assustá-la. "Alice, eu vim te ver." "Como você está se sentindo?" perguntou Pedro, com uma expressão de preocupação. Alice não respondeu de imediato, olhando para o outro lado da cama. Pedro seguiu seu olhar e viu que havia um caderno aberto ao lado dela. Ele se aproximou para ver o que estava escrito e leu: "Eu não mereço ser amada. Eu sou um fardo para todos." Pedro sentiu um aperto no peito ao ler aquilo e olhou de volta para Alice. "Não diga isso, Alice. Você é importante para mim e para muitas outras pessoas." Alice finalmente olhou para ele e disse com a voz fraca: "Eu não quero te ver, Pedro. Eu não quero que você me veja assim." Pedro segurou sua mão e respondeu: "Eu não me importo de te ver assim, Alice. Eu só quero ter certeza de que você está bem. Eu me preocupo com você." Alice soltou sua mão e virou o rosto novamente. "Eu não quero que você se preocupe comigo. Eu só quero ficar sozinha." Pedro se levantou e suspirou. "Eu vou te deixar sozinha agora, Alice. Mas eu quero que você saiba que eu estarei aqui quando você precisar de mim. Não importa o que aconteça." Ele saiu do quarto, deixando Alice sozinha com seus pensamentos. Ela se sentia confusa e sozinha. Ela sabia que precisava da ajuda de Pedro, mas não queria ser um fardo para ele. Ela não sabia como lidar com seus sentimentos e sua dor emocional. Pedro, por sua vez, se sentia impotente. Ele queria ajudar Alice, mas não sabia como. Ele se perguntava como poderia fazer a diferença na vida dela, como poderia fazê-la ver o quanto era amada e importante para ele. Os dias se passaram e Pedro continuou a tentar se comunicar com Alice, mas ela não respondia suas mensagens ou atendia suas ligações. Ele se sentia cada vez mais frustrado e desanimado. Ele sabia que não podia desistir de Alice, mas não sabia o que mais poderia fazer para ajudá-la. Ele se sentia impotente e frustrado. Ele precisava encontrar uma maneira de ajudá-la a superar seus problemas emocionais e voltar a viver uma vida plena e feliz. Capítulo 8.
Alice estava sentada em um banco no pátio da escola, sozinha como de costume. Ela olhava para o chão, pensando em suas cicatrizes e na solidão que sentia. De repente, ela ouviu risos e vozes ao seu redor. Ela ergueu a cabeça e viu sua melhor amiga, Laura, e um grupo de meninas rindo e cochichando. Alice se aproximou delas, mas Laura a empurrou para longe. "O que você quer aqui?" perguntou Laura com desdém. "Eu pensei que pudéssemos conversar", respondeu Alice, tentando manter a compostura. "Não temos nada para conversar", disse Laura, virando as costas para ela. Alice ficou chocada. Ela e Laura eram amigas desde a infância, e ela nunca esperava que Laura a tratasse assim. Ela se afastou, sentindo-se traída e ferida. No dia seguinte, Alice ouviu algumas meninas falando sobre ela no corredor. Elas estavam rindo e fazendo comentários maldosos sobre suas cicatrizes. Alice se sentiu envergonhada e humilhada. Ela procurou Laura na hora do intervalo e a confrontou. "Por que você está fazendo isso comigo?" perguntou Alice. "Você sabe do que estou falando", disse Laura, com um sorriso cínico. "Não, eu não sei", respondeu Alice, sentindo-se confusa. "Seu hábito ridículo de se cortar", disse Laura, rindo. "Você é uma vergonha para nós." Alice ficou chocada. Ela não conseguia acreditar que Laura a traía e a criticava pelas costas. Ela se afastou, sentindo-se ainda mais sozinha e desamparada. Ela passou o resto do dia se sentindo miserável. Quando chegou em casa, ela foi para o quarto e chorou até adormecer. Ela acordou na manhã seguinte se sentindo desanimada e sem vontade de ir para a escola. No caminho para a escola, ela se sentou no ônibus, pensando em Laura e nas outras meninas que a traíram. Ela se sentiu ainda mais isolada e perdida. Ela se perguntou se alguém se importava com ela e se ela seria sempre sozinha. Quando ela chegou à escola, ela viu Pedro esperando por ela no portão. Ele parecia preocupado e ela se perguntou por que ele estava ali. Quando ela se aproximou, ele a abraçou. "O que está acontecendo?" perguntou Alice, sentindo-se surpresa. "Eu ouvi o que aconteceu com você", disse Pedro. "Eu sinto muito." Alice ficou emocionada. Ela não esperava que Pedro se importasse com ela depois de tudo o que aconteceu. Ela se sentiu grata por ter alguém em quem pudesse confiar. Capítulo 9. Alice estava sentada no banco da praça, olhando para o horizonte e pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Ela havia se afastado de Pedro depois da briga e se sentido cada vez mais sozinha. Mas algo dentro dela lhe dizia que precisava procurá-lo e tentar resolver as coisas. Ela pegou o celular e discou o número de Pedro. Ele atendeu depois do segundo toque. "Pedro, alô?" "Alice." "Pedro, sou eu, Alice." "Pedro, oi, Alice. Como você está?" "Alice, não muito bem. Preciso conversar com você." "Pedro, claro, o que aconteceu?" "Alice, eu sinto muito por ter me afastado de você depois da nossa briga. Eu estava chateada e me senti traída, mas percebi que você só estava tentando me ajudar." "Pedro, eu também sinto muito, Alice. Eu estava preocupado com você e fui muito insistente. Eu não queria que você se machucasse." "Alice, eu sei disso agora. Eu também quero te pedir desculpas por ter me afastado. Eu estava me sentindo sozinha e desamparada, mas agora eu percebi que preciso de você." "Pedro, eu sempre estive aqui para você, Alice. Eu sou seu amigo e me preocupo com você." "Alice, eu sei disso agora. Eu também quero te contar que fui ao psicólogo, como meus pais sugeriram. Eu não queria falar sobre meus problemas, mas percebi que preciso de ajuda." "Pedro, eu fico feliz em ouvir isso, Alice. É importante que você procure ajuda quando precisar." "Alice, eu também quero te agradecer por ter me mostrado suas cicatrizes. Isso me fez sentir menos sozinha." "Pedro, eu confiei em você, Alice. Eu sabia que você entenderia." "Alice, eu entendi, Pedro. E agora eu quero que saiba que pode contar comigo também. Você não precisa passar por tudo sozinho." "Pedro, obrigado, Alice. Eu também estou aqui para você." Alice e Pedro conversaram mais um pouco,
se abrindo um para o outro e se apoiando mutuamente. No final da conversa, eles se despediram com um sorriso no rosto, sentindo-se mais próximos do que nunca. A reconciliação entre eles era uma prova de que a amizade verdadeira é capaz de superar qualquer obstáculo. Capítulo 10. Alice estava tentando ser forte e resistir a todos os comentários maldosos que ouvia na escola, mas estava ficando cada vez mais difícil. Ela se sentia como se estivesse sendo afogada em um mar de negatividade e não conseguia mais respirar. Pedro notou que algo estava errado com ela e tentou se aproximar, mas Alice o afastou. Ela se sentia indigna de amor e amizade, e não queria que Pedro a visse assim. Enquanto Alice tentava se manter forte, o bullying só piorava. As pessoas riam dela, faziam comentários cruéis e a excluíam de tudo. Ela se sentia sozinha e isolada. Um dia, Pedro a encontrou chorando no banheiro da escola. Ele a abraçou e perguntou o que estava acontecendo. Alice resistiu a princípio, mas acabou desabafando sobre o bullying e como isso estava afetando sua saúde mental. Pedro ficou indignado e disse a Alice que ele não deixaria isso continuar. Ele sugeriu que eles procurassem ajuda juntos e falassem com a diretora da escola. Alice ficou hesitante no começo, mas Pedro a convenceu a ir em frente. Eles marcaram uma reunião com a diretora e explicaram a situação. A diretora prometeu tomar medidas contra o bullying e ofereceu ajuda psicológica para Alice. Embora as coisas ainda fossem difíceis para Alice na escola, ela sentiu que tinha alguém em quem confiar. Pedro continuou a apoiá-la e encorajá-la, e ela começou a se sentir mais forte. Ela não estava sozinha e sabia que tinha alguém em quem confiar. Aos poucos, Alice começou a se abrir novamente para Pedro e para seus outros amigos. Ela aprendeu a não se culpar pelo bullying e a entender que as palavras maldosas dos outros não a definiam. Embora ainda houvesse dias difíceis, Alice começou a se sentir mais forte a cada dia. E ela sabia que tinha Pedro ao seu lado para ajudá-la a enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Capítulo 11. Pedro havia notado que algo não estava bem com Alice nos últimos dias. Ela estava muito quieta, não queria conversar e evitava até mesmo olhá-lo nos olhos. Pedro estava preocupado, mas não sabia como ajudá-la. Certo dia, Pedro decidiu seguir Alice até o fim do dia para tentar entender o que estava acontecendo. Ele a viu sendo perseguida por um grupo de meninas da escola e percebeu que elas a estavam intimidando e fazendo bullying com ela. Pedro sentiu um misto de raiva e tristeza ao ver sua amiga passando por aquilo. No final do dia, quando todos já tinham ido embora, Pedro viu Alice se dirigindo para o banheiro. Ele decidiu segui-la e ao entrar, encontrou Alice segurando uma lâmina de barbear, pronta para se cortar. Ele correu em sua direção, tirou a lâmina de sua mão e a abraçou forte. Alice chorava compulsivamente enquanto Pedro tentava acalmá-la. Ele sabia que precisava agir rápido e encontrar ajuda. Ele a levou para sua casa, onde contou tudo aos pais dela e juntos, decidiram levá-la a um psicólogo. Alice se recusava a falar e resistia a todo momento. Pedro ficou ao lado dela, segurando sua mão e a acalmando. Depois de muito tempo, ela finalmente começou a se abrir e a contar sobre todo o sofrimento que vinha passando. Pedro se emocionou ao ouvir o relato de sua amiga e se sentiu orgulhoso por ter tido a coragem de ajudá-la. Ele prometeu a ela que estaria sempre ao seu lado e que a protegeria de qualquer forma possível. Alice se sentiu acolhida e apoiada pela primeira vez em muito tempo. Ela agradeceu a Pedro e prometeu que nunca mais tentaria se machucar novamente. A partir daquele dia, os dois se tornaram ainda mais próximos e a amizade deles ficou mais forte do que nunca. Capítulo 12. Alice se sentia assustada e nervosa quando soube que seria internada em uma clínica para tratar seus problemas de saúde mental. Ela não sabia o que esperar e tinha medo de estar sozinha. No entanto, Pedro se mostrou presente mais uma vez e a acompanhou na visita inicial à clínica. Alice, não precisa ficar com medo. Vou estar aqui por você, não importa o que aconteça. Disse Pedro, segurando sua mão com firmeza. Obrigada, Pedro. Eu estou muito nervosa. Respondeu Alice, com lágrimas nos olhos. Eu sei que sim, mas você precisa confiar em mim. Eu estarei sempre aqui para apoiá-la. Reafirmou Pedro, com um sorriso reconfortante. Quando Alice foi internada, ela se sentiu ainda mais isolada e sozinha.
Mas, depois de alguns dias, Pedro apareceu na clínica para visitá-la. Ele trouxe um livro para ela e começou a conversar sobre o que havia acontecido na escola. Como você tem se sentido aqui, Alice? Perguntou Pedro, olhando-a com carinho. Eu não sei, Pedro. É tudo tão estranho. Eu não gosto de me sentir presa aqui. Respondeu Alice, soltando um suspiro. Eu entendo como você se sente, mas pense que isso é necessário para você se recuperar. Disse Pedro, tentando confortá-la. Eu sei, mas não é fácil. Eu sinto muita falta de casa, dos meus amigos e da minha família. Lamentou Alice, com a voz embargada. Eu também sinto falta de você. Confessou Pedro, olhando-a nos olhos. Alice se surpreendeu com as palavras de Pedro. Ela não esperava ouvir isso dele. Os dois se olharam por um momento, até que Pedro tomou a iniciativa de quebrar o silêncio. Eu queria que você soubesse que eu estou aqui por você, Alice. Eu nunca vou deixar você sozinha. Disse Pedro, com firmeza. Obrigada, Pedro. Isso significa muito para mim. Agradeceu Alice, sorrindo. Eu te amo, Alice. Disse Pedro, com sinceridade. As palavras de Pedro tomaram Alice de surpresa. Ela nunca havia pensado em Pedro dessa forma, mas algo dentro dela começou a mudar. Ela se sentia segura e amada com ele ao seu lado. Capítulo 13. Alice e Pedro estavam sentados no parque, aproveitando o sol da tarde. Depois de meses de luta, Alice finalmente tinha recebido alta da clínica e estava pronta para recomeçar sua vida. Eu não sei como agradecer você, Pedro, disse Alice, olhando para ele com gratidão. Você foi a única pessoa que esteve ao meu lado durante tudo isso. Pedro sorriu para ela. Eu sempre estarei ao seu lado, Alice. Sempre. Você sabe disso. Eu sei, respondeu ela, suspirando. Eu só espero que nunca tenha que passar por tudo isso de novo. Eu também espero, concordou Pedro. Mas, se acontecer, estarei aqui para ajudá-la novamente. Sempre. Alice sorriu para ele e sentiu uma onda de felicidade. Ela tinha sobrevivido a uma das épocas mais difíceis de sua vida e agora se sentia mais forte e mais determinada do que nunca. Eu estou feliz que esteja de volta, Alice, disse Pedro, colocando a mão no ombro dela. Eu senti sua falta. Eu senti sua falta também, respondeu Alice. Eu senti falta de todos os meus amigos e de estar em casa. Mas você sabe que sempre terá um lugar comigo, certo? Perguntou Pedro. Eu sempre estarei aqui para você, Alice. Alice olhou para ele, sentindo uma mistura de emoções. Ela sabia que, apesar de tudo o que havia acontecido, ela tinha uma amizade verdadeira em Pedro. Eu não poderia pedir um amigo melhor, disse Alice, sorrindo para ele. Eu também não poderia, respondeu Pedro, abraçando-a. Nós vamos enfrentar qualquer coisa que vier pela frente juntos. Eles se abraçaram por um momento e então se separaram, olhando um para o outro com determinação. Então, o que vamos fazer agora? Perguntou Alice. Qualquer coisa que você quiser, respondeu Pedro. Estamos livres para recomeçar. Capítulo 14. O fim do ano letivo chegou e Alice e Pedro se aproximaram ainda mais. Eles passaram por muitas dificuldades juntos e agora sentem que são mais fortes e unidos. Na última semana de aula, Alice e Pedro conversavam animadamente no corredor da escola. Pedro, Alice, não acredito que o ano letivo está acabando. Parece que foi ontem que te conheci. Alice, eu sei, o tempo passou tão rápido. E eu sou muito grata por ter conhecido você, Pedro. Pedro, eu também sou grato por ter conhecido você, Alice. Nós passamos por muitas coisas juntos esse ano. Alice, sim, foi um ano difícil, mas também foi um ano de muitos aprendizados. Pedro, eu concordo. E você está se sentindo melhor agora? Alice, sim, estou me sentindo muito melhor. Ainda tenho meus altos e baixos, mas eu aprendi a lidar melhor com meus problemas. Pedro, fico feliz em ouvir isso, Alice. E se precisar de mim, você sabe que sempre estarei aqui. Alice, eu sei, Pedro.
E você também pode contar comigo. Pedro, eu preciso te falar uma coisa. Eu estou muito orgulhoso de você por ter lidado com tudo isso e ter saído mais forte. Você é uma guerreira. Alice, obrigada, Pedro. Você também é um guerreiro, não esqueça disso. Pedro, eu não esqueço. Mas agora, eu quero celebrar o fim do ano letivo com você. Topa sair comigo hoje à noite? Alice, claro. O que você tem em mente? Pedro, eu estava pensando em irmos ao cinema e depois jantar em algum lugar legal. Alice, adorei a ideia, Pedro. Vamos sim. Eles se despediram e combinaram de se encontrar no cinema mais tarde. Alice se sentia feliz por ter Pedro ao seu lado e por ter superado tantos obstáculos juntos. Ela sabia que a vida ainda tinha muitos desafios pela frente, mas ela também sabia que não estava sozinha. Eles enfrentariam tudo juntos, como amigos, companheiros e aliados. Capítulo 15. Alice começa um novo ano escolar com mais confiança e autoestima. Ela se sente mais forte e pronta para enfrentar os desafios da vida. Ela reencontra seus amigos na escola e percebe como eles estão felizes em vê-la novamente. Pedro a abraça e diz o quanto sentiu sua falta. Pedro, Alice, você não sabe o quanto eu senti sua falta. Fiquei tão preocupado quando você teve que se internar na clínica. Alice, eu também senti sua falta, Pedro. E estou tão grata por todo o seu apoio durante esse tempo difícil. Pedro, você sabe que sempre estarei aqui para você, certo? Sempre que precisar de mim, é só me chamar. Alice, eu sei, Pedro. E quero que saiba que você também pode contar comigo. Pedro, isso é bom de ouvir. Acho que agora podemos fazer desse ano escolar o melhor de todos. Alice, com certeza. E eu estou pronta para encarar qualquer coisa que vier pela frente. Os dois amigos se olham com determinação e confiança. Eles sabem que enfrentaram momentos difíceis no passado, mas agora estão mais fortes do que nunca. Alice, sabe, Pedro, eu percebi que nunca estou realmente sozinha. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu sempre tive pessoas ao meu lado. Pedro, é verdade. E é isso que torna a vida tão especial. Ter pessoas que nos apoiam e nos amam incondicionalmente. Alice, é por isso que eu quero que este ano seja diferente. Quero me concentrar em coisas boas e deixar o passado para trás. Pedro, eu concordo. E eu acho que juntos podemos fazer isso acontecer. Vamos fazer deste ano escolar o melhor que já tivemos. Alice e Pedro se abraçam novamente, e um sorriso aparece no rosto de ambos. Eles sabem que o futuro pode ser desafiador, mas estão prontos para enfrentá-lo juntos. Com uma nova perspectiva e um espírito renovado, eles seguem em frente, prontos para um novo começo. Caros leitores, espero que tenham acompanhado a história de Alice e Pedro com atenção e se identificado com os desafios que eles enfrentaram. Eu quis escrever essa história para mostrar que problemas como bullying, automutilação e depressão são reais e que é preciso ter coragem para enfrentá-los. Nós nunca sabemos as lutas pelas quais alguém está passando e é importante que, como sociedade, estejamos sempre prontos a apoiar e ajudar quem precisar. Se você está passando por algum desses problemas, não se sinta sozinho, Existem pessoas que se importam com você e querem te ajudar. A vida é cheia de altos e baixos, mas é importante lembrar que sempre há uma luz no fim do túnel. Não desista de lutar por uma vida melhor e mais feliz. Eu espero que a história de Alice e Pedro possa ter inspirado vocês de alguma forma. Agradeço a todos que acompanharam essa jornada e espero que tenham gostado. Até breve, lembrem-se sempre de cuidar da sua saúde mental e emocional. Até breve!